Oi pessoal, boa tarde. Então vamos lá continuar de onde a gente parou, né? O outro vídeo que cortou. Eu estava falando da CIPA. A CIPA está prevista nos artigos 163 a 165 da CLT. Nós já falamos sobre ela quando falamos sobre estabilidade do cipeiro, mas agora eu não vou falar do cipeiro especificamente. Agora eu quero falar da CIPA, né? Enquanto comissão, né? Enquanto órgão dentro da empresa responsável pela prevenção e conscientização dos empregados e dos empregadores acerca da diminuição dos riscos de acidentes de trabalho, né, de acidente, de higienização, né, enfim. O objetivo da CIPA é melhorar as condições de saúde e segurança, prevenir acidentes, conscientizar empregadores a respeito da adoção de medidas necessárias, das normas de saúde e segurança, o que a empresa pode fazer para melhorar, né? E ao mesmo tempo conscientização e fomento da aplicação dessas normas em relação aos empregados também. Então, empregadores e empregados vão ser beneficiados com a existência da CIPA, porque a CIPA vai ser o órgão responsável justamente pelo planejamento de ações, de busca de soluções para melhorias dentro da empresa, em relação a condições de higiene, saúde e segurança, adoção de medidas preventivas, identificação das atividades de risco ou de salas dentro da empresa, do piso, do teto, que estejam colocando a saúde dos empregados em risco, faz negociações com os empregadores a respeito das medidas de saúde e segurança para que elas sejam implementadas da forma correta, enfim, divulga informações para os empregados, né, num trabalho de educação dos empregados para o uso dos EPIs, por exemplo, e promove também a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT, certo? SIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Nessa semana, a CIPA deve promover uma série de palestras, de oficinas, de cursos, informações para esses empregados, com o objetivo de diminuir realmente os riscos de acidente e garantir a maior segurança para os empregados. E aí a CIPA, gente, ela é composta por empregados da empresa, tá? É uma comissão interna, como o próprio nome já sugere, mas que funciona dentro de cada empresa, dentro de cada estabelecimento, né, para falar a verdade. E ela é obrigatória nas empresas com mais de 20 empregados, tá certo? E aí, gente, é o seguinte, existe uma norma regulamentar, que é a NR5, certo? NR é norma regulamentar, número 5 do antigo Ministério do Trabalho, que regulamenta a necessidade de CIPA de acordo com dois critérios, o número de empregados da empresa e o grau de risco da atividade, tá certo? Para saber quantos cipeiros quantos cipeiros a empresa precisa ter, né? Isso vai variar de acordo com o número de empregados que a empresa tem e o risco da atividade, tá certo? Quanto maior o risco da atividade, maior o número de cipeiros. Quanto menor o risco da atividade, menor o número de cipeiros, tá certo? Mas as empresas a partir de 20 empregados, elas devem constituir a CIPA. E aí, os detalhes sobre o risco da atividade, ou que atividades se enquadram em uma determinada faixa de risco, isso está na NR5, tá? Do Ministério do Trabalho. Para a prova, você não vai precisar dessas normas regulamentares, que elas são muito detalhadas, muito específicas, mas é importante que você, profissional, né, do direito, tenha conhecimento de onde buscar, né, essa informação sobre, por exemplo, diante de uma consultoria de empresa ou advogando para uma determinada empresa ou empregados, onde é que você vai encontrar, né, esse detalhe sobre o número de cipeiros que a empresa precisa ter. É nessa norma NR5. Em relação às eleições para os cipeiros, né, as eleições elas devem ser fomentadas e organizadas pela própria empresa, tá? E as eleições devem acontecer no horário normal de trabalho, durante a jornada normal. E é considerado legítima a eleição que tiver contado com pelo menos 50% dos empregados votando, certo? Se não tiver pelo menos 50% de empregados votando nos cipeiros, vai ter que ser organizada uma nova eleição, uma nova data, né, fazendo a campanha, etc., para que mais empregados possam participar.
E aí, as eleições da CIPA é para aqueles representantes dos empregados, né? Lembra que quando a gente viu a questão da estabilidade, nós vimos que dentro da CIPA tem empregados que são nomeados pelo empregador diretamente, sem eleição, e tem empregados que são eleitos pelos empregados, ou tem cipeiros, né? Que são eleitos pelos empregados. E é desses empregados cipeiros eleitos que eu estou falando que a empresa deve promover a eleição, e o mandato é de 1 ano, tá certo? Sendo permitida uma reeleição. E é esse cipeiro eleito pelos empregados que vai ter a estabilidade, como nós já vimos na unidade 1, certo? Aí, quais são as empresas que devem ter? Empresas de qualquer natureza que tenham um número de empregados acima de 20. E aí, empresa privada, sociedade de economia mista, né, ou seja, da administração pública direta ou indireta, instituições beneficentes, enfim. Todas elas devem ter a criação da CIPA, né, se tiver esse número de empregados, ou dependendo também do risco da atividade. Que mais? Se a empresa foi extinta, né, o estabelecimento foi extinto, a CIPA se extingue, claro, né, obviamente, e se extingue também, consequentemente, a estabilidade do cipeiro, tá certo? Bom, acho que essas são as principais informações, né, acerca da CIPA. Quando o cipeiro é eleito, ou mesmo quando ele é nomeado pelo empregador, eles continuam com a atividade normal, tá? Eles não vão ser só cipeiros, não. Eles vão acumular função. Eles vão estar trabalhando na função que eles exercem normalmente na empresa, e vão, além disso, né, ter esse trabalho de participação da CIPA, tá? Não precisa se filiar a sindicato para participar da CIPA. E o detalhe é que o presidente da CIPA é designado pelo empregador, tá? E o vice-presidente é eleito entre os empregados, certo? E aí, passando para frente, nós temos uma outra organização importante dentro das empresas, que é o SESMIT. A sigla é SESMT, tá? Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMT, tá? Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. O SESMT, gente, aí é diferente, é uma comissão que existe dentro das empresas, né? Um órgão dentro das empresas, mas aí órgãos formados por técnicos, né? Especialistas em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então tem que ser um engenheiro ou médico do trabalho, né, técnico responsável, especialista nessa área de saúde e segurança, porque veja que a CIPA é formada por empregados comuns, tá certo? Que só tem um interesse, né, em promover melhores condições de higiene, saúde e segurança. Já na SESMIT, é realmente um serviço que vai ter dentro da empresa com técnicos especializados na garantia da saúde e segurança. E aí, para definir que empresas precisam ter o SESMIT, isso vai depender do grau do risco da atividade e do número de empregados que essa empresa tem. Também é a norma, né, regulamentada do Ministério do Trabalho, que vai dizer exatamente, tem uma tabelinha, as atividades de risco, elas são gradativas de 1 a 4. 4 é atividades de alto risco e 1, né, atividades de menor risco. Por exemplo, para uma fábrica madeireira, né, que faz fabricação de madeira, laminada, etc., que tem um alto risco de acidente, o risco é de nível 4, de acordo com essa norma. E aí, empresas com mais de 50 empregados precisa ter um técnico especialista em engenharia de segurança do trabalho. Então, veja que aí, entre 50 e 100 empregados, tem que ter um técnico. Acima de 100 empregados, mais outro técnico, né? Então, isso a norma regulamentar do Ministério do Trabalho vai dizer bem direitinho. O que é que você precisa saber sobre o SESMIT, né? Que é composto por profissionais dotados de especialidade e conhecimento, né, em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A missão do SESMIT é promover a saúde e garantir a integridade dos empregados através de fiscalização do local de trabalho, das atividades, incentivo à adoção de EPIs regulamentos, a criação de regulamentos dentro da empresa para serem adotados pela empresa e pelos empregados.
E aí, é isso, né, que você precisa saber sobre a SESMIT, tá certo? Sobre o SESMIT, na verdade. Passando para frente, nós temos o tópico relativo a inspeção e interdição de obra, né? É o seguinte, gente, nós vamos ter um capítulo para falar da fiscalização do trabalho. E, na verdade, a fiscalização do trabalho ela passou por uma recente alteração por uma medida provisória editada pelo presidente da República. Então, nós vamos ver isso com mais detalhes adiante. Mas, por enquanto, o que você precisa saber é que a consequência do não cumprimento das normas de saúde e segurança, né, das regulamentações da legislação ou do Ministério do Trabalho, se as empresas não cumprirem essas regras, elas estão sujeitas a multas, sujeitas a penalidades da lei, né? Inclusive podendo haver a interdição das atividades ou o embargo de uma obra, se for, né, trabalho de obra, em razão do não cumprimento dessa legislação relativa à saúde e segurança, tá? E aí, durante essa paralisação, os empregados têm direito aos salários normalmente, tá certo? E aí nós temos também, de importante para você anotar, como próximo tópico, os EPIs, equipamentos de proteção individual, certo? A empresa ela deve fornecer aos empregados gratuitamente, certo? O ônus dos EPIs é do empregador, isso não pode haver desconto no salário do empregado. E os EPIs são equipamentos, né, como o próprio nome já sugere, de proteção individual. Isso vão, por exemplo, luvas, óculos, capas de proteção, equipamentos para sustentação da coluna, protetores auriculares, determinadas botas específicas, né? Só você imaginar quem trabalha na construção, né? Todo aquele equipamento, capacete, tudo isso deve ser fornecido pela empresa aos empregados, como você pensar nos hospitais, né, nessa questão do coronavírus, todo vestimento, equipamento de proteção dos médicos, dos enfermeiros, etc., são denominados de EPI e devem ser fornecidos pelo hospital, né, a esses empregados, tá certo? Sem ônus, né, para o salário do empregado. E aí os EPIs são todos esses materiais, produtos, dispositivos que devem ser necessários à proteção dos riscos, né, da atividade, a não utilização de forma reiterada pelo empregado, tipo assim, o empregador fornece o EPI, certo? Mas o empregado não usa, ele é displicente. Isso pode gerar a motivação de dispensa por justa causa, tá certo? Então, é considerado falta grave o não uso reiterado dos EPIs. Mas se por acaso o empregado não estiver usando e acontecer um acidente de trabalho, a empresa se responsabiliza porque a responsabilidade é objetiva, certo? Agora, certamente o valor da indenização vai ser bem menor, porque a empresa tomou as medidas necessárias, forneceu o EPI direitinho e tudo, e foi o empregado que foi negligente. De todo modo, né, haverá indenização porque faz parte do risco da atividade da empresa. Mas, com certeza, né, na hora de quantificar o valor da indenização, isso vai ser levado em consideração. E, como eu disse, né, consiste em falta grave o não uso reiterado dos EPIs pelos empregados. E aí, quem é que vai fiscalizar esse uso ou não uso? A própria empresa deve fiscalizar, né? Além disso, a CIPA pode fiscalizar, e se houver o SESMIT, né, na empresa, também pode fazer essa parte da fiscalização, né? Lembrando que, como nós já comentamos em outras aulas, mas nós vamos ver especificamente quando formos falar de insalubridade e periculosidade, que o simples fornecimento de EPI não tira o direito ao adicional de insalubridade, tá? Se as condições de agentes nocivos permanecerem em relação ao empregado, tá certo? O que é que eu tô querendo dizer com isso? Porque às vezes, gente, os EPIs, eles servem para diminuir os riscos, mas eles não retiram completamente os riscos, né? Então, a gente vai ver mais pra frente também, de forma mais específica, mas a simples utilização do EPI não retira o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Só vai retirar quando efetivamente o risco sumir. Às vezes o EPI consegue eliminar totalmente o risco.
Aí não vai ter adicional de insalubridade ou periculosidade. Por quê? Porque o risco já foi eliminado com o uso do EPI. Agora, se o EPI só serve para diminuir, ou para prevenir, etc., os adicionais de insalubridade ou periculosidade ainda devem ser pagos pelo empregador, tá certo? Não é assim, não é uma coisa ou outra, não. Ou eu pago insalubridade ou periculosidade, ou eu forneço o EPI. Não. Deve fornecer o EPI e, se o EPI não for suficiente para retirar a condição de insalubridade ou periculosidade, os adicionais devem ser pagos normalmente ao empregado, né? Na forma como a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? As próximas aulas serão justamente sobre insalubridade e periculosidade. Outro ponto importante, gente, é a respeito dos exames médicos. Todos os empregadores devem estar atentos aos exames médicos de rotina que os empregados da empresa devem fazer, certo? É obrigatório o exame médico no momento admissional e no momento demissional, né? Na hora de entrar na empresa e na hora de sair da empresa, o empregado deve passar por um médico do trabalho para fazer uma avaliação rápida, uma avaliação simples para saber, né, se o empregado está apto para realizar as funções e na hora de demitir, né, se não tem uma questão de acidente de trabalho, de doença de trabalho, né, para ser resolvida, tá? E aí, essa consulta é arcada pelo empregador, certo? Tanto pode ser um médico do trabalho dentro da empresa, certo? Como pode ser um médico do trabalho de fora, mas indicado pelo empregador, certo? Aí, os exames devem ser feitos além do admissional e demissional, existem os exames periódicos, certo? Para os empregados acima de 45 anos, esses exames são anuais. E para os empregados acima de 18, com menos de 45, de 2 em 2 anos, tá certo? E aí, além disso, a depender da atividade, esse prazo, né, de 2 anos ou de 1 ano, ele pode ser reduzido se for uma atividade que gera um risco muito alto para a saúde e segurança. Mas isso é determinado, né, pela autoridade fiscal competente. E o que mais? Na hora do afastamento do empregado por um período maior que 30 dias, por exemplo, para se tratar de doença ou parto, na hora do retorno também deve haver a realização de exame médico. Ou então, na hora de transferência de função, também deve haver exame médico, tá? Então, nessas ocasiões, o empregado ele deve realizar exame médico às expensas do empregador e pode haver a requisição de outros exames complementares, além desses que eu falei, a ser decidido pelo médico, a depender do risco da atividade, né, da especificidade da atividade. Mas, de regra geral, admissional e demissional, obrigatórios, e o exame permanente, acima de 45 anos, 1 ano, né, o período, e abaixo de 45 anos, de 2 em 2 anos. E aí tem a observação de que esse prazo pode ser reduzido a depender do risco da atividade. O que mais? Se o empregado sair por mais de 30 dias para tratar de doença ou, por exemplo, em razão do parto, na hora do retorno também é preciso realizar o exame. E pode haver a exigência de outros, né, indicado pela autoridade médica competente, tá? Um ponto polêmico, gente, é a respeito de atestados médicos, né? Quando você vai fazer um exame, quando você vai para alguma consulta, ou você vai na emergência, sei lá, tá doente, e pega um atestado médico. A empresa, ela é obrigada a aceitar o atestado médico do seu médico? Não, tá certo, gente? Isso aí é uma dúvida que muitos têm. A súmula 15 do TST vai dizer que as empresas não são obrigadas, elas podem aceitar? Podem. Por exemplo, na Unifor aceita normalmente, né, o atestado médico de médicos particulares. Mas a súmula 15 do TST, ela estabelece que os empregadores não são obrigados a aceitar o atestado médico particular, tá? E aí existe uma lei, é a Lei 605 de 49, é uma lei importante para você anotar,
que estabelece lá no artigo 6º, tá? Artigo 6º da Lei 605 de 49, estabelece uma ordem de preferência de atestados médicos que podem ser aceitos pelos empregadores, tá? Primeiro, atestado da Previdência Social, né, do INSS, deve ser aceito pela empresa. Médico do Serviço Social, do Comércio, da Indústria, também. Se não, médico designado pela empresa, certo? Se não, um médico de repartição pública federal, estadual ou municipal, certo? Na falta de todos esses, é que o atestado médico particular deve ser aceito necessariamente, tá certo? Mas tem empresa que faz vista grossa e aceita atestado médico comum, mas existe essa lista prevista na legislação e a súmula 15 do TST, né, chancela aí o direito dos empregadores de não aceitar qualquer atestado médico, porque aí, né, às vezes é da família, né, tem sempre aquele empregado que, sei lá, às vezes vai enrolar, sei lá, ou algo do tipo. O fato é que essa lista, ela pode ser exigida, né, como lista de preferência a ser observada na hora de aceitar os atestados médicos, tá certo? Na hora de falta, né, para exame, etc. Bom, gente, então essas eram as considerações iniciais sobre saúde e segurança. Nós vamos aguardar aí, o ideal é que a gente volte, né? A ideia é que a partir do dia 31 a gente volte a ter aula presencial, e aí vamos trabalhar com insalubridade e periculosidade, mas caso de repente essa situação se prorrogue, eu passo os vídeos sobre essas matérias. E aí vocês fiquem à vontade para mandar torpedo, para tirar dúvidas, tá certo? A gente não deixe acumular o material, assistam esses vídeos com regularidade e façam um quiz que eu vou deixar disponível para vocês, tá certo? Boa tarde!